Sejam todos bem-vindos. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e estamos no capítulo que será mais uma comprovação a respeito da maior de todas as profecias. O título do capítulo de hoje é O Príncipe e o Dragão. Nós vamos estudar, no mínimo, duas histórias. Falaremos de dois príncipes e a figura de um dragão lutando contra esses príncipes. O que isso tem a ver, a história de Moisés, Jesus, com Apocalipse 12 e com a maior de todas as profecias, Gênesis 3:15. O estudo de Gênesis hoje vai ser um pouco mais profético do que os anteriores, mas sempre falaremos desses personagens, tá? Então, é um desdobramento de Gênesis 3:15. Nós estamos na nossa série estudando as profecias das histórias que estão no livro de Gênesis, porque a resposta do fim está no princípio, não é? E como nós vamos abrir a palavra daqui a pouco, nós vamos pedir a bênção do Espírito Santo para que esteja conosco nesse estudo, e para isso vou pedir para a Márcia fazer uma oração por nós, por favor. Sim, oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos que tu tens derramado sobre cada um de nós. Muitas bênçãos mesmo temos recebido, Senhor, mas também trazemos nos nossos corações os nossos anseios, os nossos medos, angústias. Oramos aqui por todos os nomes citados aqui, que precisam da tua intercessão, da tua mão poderosa. Que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, Senhor, de todos aqui, Senhor, que às vezes não falou um pedido que esteja no coração, mas que tem o coração aflito, necessitando de Ti. O Senhor é bom, o Senhor é Pai, e por isso nós entregamos todas as coisas em Tuas mãos, Senhor. Faça tudo conforme a Tua doce e santa vontade. Pedimos pelo nosso estudo, Senhor. Temos aprendido muito, que o Senhor continue abençoando o Johan, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós poderosamente. Amém. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Perfeito, fico feliz que estamos com a participação de todos vocês. Nós vamos falar sobre mais uma comprovação de Gênesis 3:15, tá bom? No final, teremos a abertura para as perguntas e respostas, mas fique à vontade de enviar alguma pergunta pontual no chat, e se eu conseguir visualizar enquanto faço a apresentação, ficarei muito feliz em atender e responder, tá bom? Então, vamos para uma breve e rápida releitura de Gênesis 3:15. Em amarelo estão os elementos que nós vamos utilizar para desdobrar esta profecia usando o Apocalipse 12, tá bom? A Bíblia diz, e Deus está falando, quando quando ele convocou, chamou a serpente, Adão e Eva, para receberem uma conversa muito séria com o Pai. Então ele disse assim: e porei inimizade entre ti, esse ti aqui representa a serpente, e a mulher, e entre a tua semente e sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A sentença foi clara, foi dada, e nós sabemos que desde aquela época o inimigo tentou que essa profecia não se cumprisse. Dessa maneira, nós temos 4 elementos. 5, inimizade, a serpente, a mulher e as 2 correspondentes descendências. Essa aqui é uma ilustração apenas, né, do que no futuro o descendente de Eva, e nós sabemos que o Messias prometido era Jesus Cristo, ele viria para esmagar a cabeça de Satanás usando a cruz do Calvário. A cruz, símbolo da vergonha, símbolo da morte, do pecado. Usando uma arma inventada pelo inimigo, Jesus cravaria como se fosse uma estaca o pé da cruz na cabeça de Satanás, e ali foi dada a sentença do inimigo. Então, quais são os elementos que nós citamos aqui? Inimizade,
A serpente, uma mulher, né? A descendência da serpente e a descendência da mulher. Então, a partir de então, nós lembramos de que a vitória do bem contra o mal foi dada pelo campeão e representante do bem, o Filho de Deus. Porém, ambas as descendências foram envolvidas pela inimizade que Deus sentenciou a essas duas famílias, duas religiões, né? Dois grupos que representam essas duas descendências, ok? Então vamos direto ao ponto, vamos atravessar do Gênesis e vamos para o Apocalipse. Nós vamos demonstrar aqui que Apocalipse 12 é um espelho de Gênesis 3:15. A ênfase que nós daremos seria o desdobramento de Gênesis 3:15, e nós não vamos falar do ponto de vista de um estudo sobre Apocalipse, tá bom? Então, estamos trazendo em mente que estamos trazendo 5 elementos que estão descritos na profecia de Gênesis 3:15. Leamos juntos, Apocalipse 12:1. Apocalipse 12 é uma visão particular dada por Deus a João a respeito de uma mulher que está sendo ilustrada aqui, ok? O texto vai descrever o que os ilustradores tentaram colocar daquilo que João estava vendo. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Nós não vamos explicar todos os símbolos, porque não estamos estudando Apocalipse, mas eu prometo, e já é uma promessa, né, que a nossa próxima série vai ser sobre Apocalipse, e nós vamos explicar todos os símbolos que estão aqui. A cor, por que é mulher, o que significa a lua, o que significa as estrelas, tá bom? O que convém para o nosso interesse de conexão de Gênesis com Apocalipse, nós vamos falar mais a fundo. Perceberam que aqui nós temos identificado o primeiro elemento de Gênesis 3:15? Uma mulher, ok? Aparece na visão dada a João. Ela estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Ok? Então, em amarelo, estamos vendo o quê? Que ela vai gerar uma descendência, não é? Ela está grávida, esperando um filho. E se ela vai dar à luz, ela está esperando o descendente ou a semente, né? Que viria do parto como resultado dessa gravidez, ok? Então, o segundo elemento, ela vai ter uma descendência, tá? E, na verdade, estamos falando do descendente, né? Esse ser que ela estava esperando, simbolicamente, né? É o Messias, Jesus Cristo. Muito bem, vejam agora o que diz o versículo 3. Apocalipse 12:3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Novamente, nós não falaremos sobre as cabeças, o que isso significa, etc. Mas um parêntese muito curtíssimo, cada cabeça representa um poder. Na simbologia apocalíptica, a cabeça representa poder. Então, esse dragão vermelho é o que equivale à serpente de Gênesis 3:15, pois está sendo descrito aqui o inimigo das almas. Ok? Daqui a pouco nós vamos comprovar com o próprio texto de Apocalipse 12, o que estamos afirmando aqui agora. E essa é a ilustração dessa besta terrível, né, um dragão, com 7 cabeças e 10 chifres. Algumas das suas cabeças tinham mais do que um chifre, tá bom? Próximo versículo, versículo 4. E deu à luz um filho homem. Quem? A mulher que estava grávida, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Como nós dissemos, essa mulher estava esperando o Messias. E aí eu preciso fazer um comentário bem rápido para vocês entenderem por que uma mulher estava grávida de Jesus.
Mulher em profecia representa igreja, tá? E as 12 estrelas que estão na sua cabeça representam as 12 tribos de Israel, no Antigo Testamento, assim como os 12 apóstolos, que deram origem à igreja cristã e posteriormente até, né, os nossos dias, as igrejas que nós pertencemos. Então, esse número 12, emblemático, simboliza que é uma mulher, né, uma igreja, um povo de Deus, desde a época de Eva até os nossos dias. Uma extrapolação, né, no tempo, desde aquele tempo até os nossos dias. Então, Deus sempre teve uma igreja pura, por isso que ela é branca, né, a cor das vestiduras dela. Pura, sem mancha. E ela estava esperando, porque lembra-se que nós estudamos as genealogias, e nós descrevemos de que Deus venceu ao provar de que Jesus veio da descendência de Eva, da igreja de Deus, né, do povo escolhido por Deus, surgiu o Messias, né, através de Maria, nasceu do seu ventre. Então, o próximo texto é assim, versículo 4. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Se o dragão queria devorar o filho, eles eram amigos ou inimigos? Eles eram inimigos. Então, o elemento que aparece aqui é, novamente, inimizade, ok? Perceberam, né? Estamos trazendo, já apareceu a mulher, a serpente e a inimizade. E qual foi a aplicação dessa profecia? Quando Herodes suspeitou que Jesus poderia tirar o trono dele, Satanás instigou a Herodes para executar um plano maquiavélico, eliminar e matar todas as crianças com menos de 2 anos. Naquele momento, uma das suas cabeças estava tentando devorar o poder romano, né, sendo representado naquele momento. O dragão estava tentando eliminar o Filho de Deus logo que ele tinha nascido, tá? Continuação do versículo 4. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus de seu trono. A ênfase agora é só dizer de que ele não conseguiu devorar o filho teve sucesso e ele foi entronizado, tá? Versículos 9, Apocalipse 12. Agora vamos identificar claramente quem é essa besta, né? Quem é esse dragão. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, não é? E os seus anjos foram lançados com ele. Então, aqui estamos identificando de que esse dragão é Satanás, tá? Não existe margem de dúvida de que a serpente de Gênesis 3,15 agora está sendo ilustrada por um dragão. Perfeito? Então, a maneira de recapitulação, eu criei essa tabela para a gente comparar. Inimizade aparecem em ambos livros. Serpente, que enganou a Eva, agora é o dragão, ou serpente antiga, identificada em Apocalipse 12. A mulher, que era a Eva, agora é uma igreja pura, vestida, né, de branco, refletindo a luz do sol. A descendência da serpente equivale ao quê? Às cabeças do dragão. Esse dragão tinha poderes e tinha um povo que aceitou os enganos e estavam do lado dele. E o descendente da mulher são as 12 estrelas da cabeça, que representam ou as 12 tribos de Israel, né, o povo de Israel, ou a herança dos 12 discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo, tá bom? Então, perceberam a simetria, o espelho que existe entre Gênesis 3,15 e Apocalipse 12? Então, nós poderíamos
aprender do Apocalipse estudando Gênesis. Novamente estamos comprovando, né, que a resposta do fim está no princípio. E apenas como um dado curioso, e nós não vamos entrar em detalhes, quando nós formos estudar Apocalipse, nós veremos, e eu demonstrarei usando Apocalipse 12, de que existem 4 características que definem a igreja verdadeira na visão de Apocalipse 12, tá? Isso aí só para levantar a curiosidade de todos vocês. Não é o momento de falar sobre isso, e nós teremos um momento apropriado, se Deus assim permitir. Ok? Então, vamos agora falar de um príncipe, tá? O nosso título é O Príncipe e o Dragão. Vamos falar de um príncipe que daria sinais de como seria o príncipe dos príncipes, Jesus Cristo. Vamos olhar para uma história do passado, que também é desdobramento de Gênesis 3,15, tá? Vamos para o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Vocês conhecem a história de Moisés, a história do povo de Israel, que estava sofrendo e estava escravizado nas mãos dos egípcios, tá? Vejam o que está escrito aqui. E os egípcios faziam servir aos filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Então, os egípcios estavam escravizando os israelitas. Vamos para o... Então, nós estamos vendo aqui o quê? A descendência da serpente, na figura dos egípcios, e a descendência da mulher, na figura dos israelitas. Os egípcios estavam submetendo os israelitas. Ok? Versículo 23 de Êxodo, capítulo 2. E aconteceu, depois de muitos dias, que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Então vejam a angústia que o povo de Deus estava tendo por causa dos problemas, né, causados pela escravidão. Se nós compararmos com a mulher de Apocalipse 12, nós poderíamos dizer que essa nação estava sofrendo dores, como se fossem dores de parto daquela mulher que estava prestes a dar luz na visão de Apocalipse 12, ok? Então, estamos identificando os mesmos elementos de Apocalipse 12 na história do livro de Êxodo, tá? Vejam o que diz Ezequiel 29, 3. Vamos tentar identificar quem é a serpente aqui. Fala e diz, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei de Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes, o meu rio é meu, e eu fiz para mim. Então, o que está dizendo Ezequiel, se referindo àquele episódio de Israel contra o Egito, está dizendo de simplesmente Faraó representa o dragão, a serpente, ok? Então aqui praticamente nós temos uma réplica de Gênesis 3,15 na figura dos protagonistas, a serpente, o Faraó, as duas descendências respectivas, tanto da serpente quanto da mulher. E aqui o que nós poderíamos, na verdade, é perguntar: quem, na verdade, estava querendo causar as dores da escravidão contra o povo de Israel? O Faraó ou Satanás? Era Satanás, porque ele queria eliminar o povo de Israel para que nenhum descendente, nenhum Messias pudesse vir dessa família, dessa descendência, para esmagar a cabeça dele. Então, sempre foi Satanás que instigou os reis da terra para perseguir o povo de Deus, e ele ainda vai usar dessa estratégia nos últimos dias, ok? Então, se Faraó era, na verdade, representação de Satanás, quem seria aquele que representaria a Jesus Cristo?
aquele personagem que nós conhecemos como sendo Moisés, que seria uma ilustração do libertador das almas, né, do pecado e da morte. Neste caso, seria o libertador do povo de Israel da escravidão. Estamos falando de Moisés. Então, Moisés é protegido no Egito, né? Ele miraculosamente é salvo da sentença de Faraó de matar, e por coincidência, né, novamente, todas as crianças abaixo de 2 anos. Então, Moisés libertou Israel da escravidão e os levou até a divisa da nova terra. A história conta, e vocês sabem, que ele morreu antes de entrar na terra da promessa. Deus o sepultou e o ressuscitou na sequência, para depois levá-lo para o céu. Vocês viram de que Jesus fez algo parecido com a humanidade? Ele veio para nos resgatar, nos livrou da sentença da morte, se nós aceitarmos pela graça o seu sacrifício. Ele morreu, o seu Pai o ressuscitou e agora ele está lá no céu. Sim? Perceberam que na sequência os eventos que aconteceram com Moisés também ocorreram com Jesus? Então, vejamos agora um comparativo de Gênesis 3,15 com a história de Moisés e o povo de Israel saindo do Egito. É clara a inimizade entre os dois povos, certo? Quem é a representação da serpente? Faraó. Qual é a figura da mulher? A mãe de Moisés, Joquebede. A descendência da serpente, representado pelos egípcios, né? Faraó e seus soldados. E o descendente da mulher, o príncipe do Egito, né? Moisés, libertador do povo de Israel. Ok? Então vejam que estamos demonstrando que vários episódios da história da Bíblia são um desdobramento da maior de todas as profecias, Gênesis 3,15. Mas vamos falar agora de um detalhe da vida de Moisés. Moisés foi morto, ok? Deuteronômio 34, 5 e 6 diz o seguinte: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou. Quem foi? O próprio Deus. Ninguém soube do local onde Deus sepultou Moisés. Num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Então, existem alguns fatos, no mínimo interessantes ou estranhos, a respeito disso que nós acabamos de ler. Os judeus, eles sabem onde estão os sepulcros, né, ou os restos mortais dos seus principais personagens. Abraão, o rei Davi, entre outros, né? Porém, estamos falando aqui de um dos principais, né, personagens da história do povo de Israel, Moisés. Eles não sabem onde foi sepultado Moisés. 1500 anos depois, nos evangelhos, agora Moisés aparece vivo no Monte da Transfiguração. Como poderia o libertador, né, Moisés, ter sumido, né, os seus restos mortais e muitos anos depois ter aparecido vivo? Isso é porque ocorreu o que está sendo descrito em Judas capítulo 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, quando ele estava morto, né, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Qual foi o motivo da disputa entre Miguel, que na verdade representa Jesus, e Satanás, o diabo? O corpo do servo de Deus. Vejam que trágico, né? Até mesmo na condição de morto, Satanás tenta agredir a Deus, tentando agredir um corpo inerte, no caso aqui do servo de Deus, Moisés. Mas como Deus é misericordioso e tinha planos específicos para Moisés, nós vemos que ele venceu Miguel e ele tomou para si a autoridade sobre o corpo do seu servo.
Então, o motivo da vinda de Miguel, de Jesus, era ressuscitar Moisés, não apenas ter a propriedade do corpo inerte de Moisés, ok? Então, nessa medida, quem era o libertador? Moisés. É interessante que antes de conseguir que o povo entre na terra da promessa, Moisés morre. Então, ele ressuscita e só depois é levado para o céu. Perceberam que é a mesma coisa que Jesus fez? Antes de nos levar para a nova terra ou para os céus, Jesus veio para essa terra, morreu, ressuscitou, mas ainda não nos colocou lá, na nova terra. Esse dia ainda vai chegar quando Jesus voltar, e nós podemos dizer que o príncipe Moisés, né, o príncipe do Egito, ele vai dar sinais muito claros de quem seria o verdadeiro príncipe dos príncipes, Manuel, Deus conosco, o nosso querido Salvador Jesus Cristo. Então, há um motivo para nós comemorarmos a vitória, né? Hebreus 2, 14, 15 diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Está falando de Jesus Cristo, né? O ungido, o descendente de Eva, da mulher. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Muito bem, se você achou muito interessante como Moisés é a ilustração de Jesus Cristo, agora vamos falar do verdadeiro príncipe, o príncipe dos príncipes, Jesus Cristo. Vamos ver aqui agora quais foram as tentativas de Satanás dentro dessa inimizade que já estava caracterizada por séculos, na vida do Messias, o que Satanás tentou fazer com Jesus, ok? Então, Satanás, ele era assíduo estudante das profecias. Ele estudou Gênesis 3,15, antes do que você e eu, conhecia toda a história, conheceu a Davi, conheceu a Moisés, ele viu quais características o Messias teria, e ele reconheceu o momento em que Jesus estava chegando a este mundo. Então, os judeus não sabiam nada a respeito de Jesus, e o inimigo sabia em que momento preciso ele chegaria. Ele estudou a estrela de Belém, os sinais dados, né? Ele viu que os anjos apareceram aos pastores. Então, enquanto o povo de Deus daquela época estava dormindo, o inimigo e os seus anjos estavam com os olhos muito atentos para o que estava acontecendo, a chegada do seu arqui-inimigo. Então, o inimigo, ele encegueceu, na verdade, né, os olhos do povo de Deus para que eles não percebessem que o Messias estava chegando. E Satanás usou a semente, né, a descendência dele, o Herodes, pecador, blasfemo, etc., para tentar tirar a vida de Jesus. Como nós ilustramos há pouco. Mas ele tentou, desde o primeiro momento que Jesus nasceu, quando ele era criança, quando ele era adolescente, em todos os momentos da vida dele, ele tentou levar Jesus ao pecado, tá? Então, num primeiro momento, Satanás tentou assassinar, literalmente, né? Matar a Jesus desde a época em que ele era bebê. E nós vamos aqui mostrar essa inimizade como se intensifica quando Jesus inicia seu ministério, tá? Aqui tem uma ilustração, depois vocês podem relembrar de que houve uma tormenta, né? Quando Jesus estava num barco no Mar da Galileia, e nós podemos, à luz de Gênesis 3,15, dizer de que essa tormenta não foi provocada simplesmente pelas forças da natureza, e muito menos por Deus, e sim foi uma ação do inimigo. Então, aqui tem duas aplicações. De fato, Satanás tem poder, e ele tentou assassinar, né? Tentando afogar Jesus e os seus amigos, os discípulos, através daquela tormenta. E nós não podemos achar que nos nossos dias ele não poderá usar a mesma estratégia, usando a natureza, porque ele tem poder
para enganar a muitos, tá? Vamos adiante. Quais foram as outras tentativas de assassinato? Jesus, quando ele estava na sinagoga, né? Ele estava na sinagoga e uma multidão ficou em torno dele. Então, ele recebeu empurrões, né, de várias pessoas. E ali, quando Jesus proferiu algumas palavras que revoltou os fariseus, né, os seus inimigos, Satanás instigou a mente desses homens e eles tentaram jogar ele num precipício. E a Bíblia descreve um milagre, né? Jesus, no meio de todos eles, ele passou para se livrar da morte que eles tentaram trazer para o Filho de Deus. Então, o inimigo está usando quem? Seres humanos, inclusive o suposto povo de Deus, os líderes da igreja, para tentar acabar com Jesus Cristo. Os judeus também tentaram apedrejar a Jesus, né? Quem estava atuando na mente desses homens? De tão nefasto que era seu plano, esses homens nem poderiam, talvez, colocar esses pensamentos na mente deles. Se não fosse pela possessão, né, temporária que creio eu que ocorreu, Satanás possuindo a mente desses homens, eles tentaram assassinar com as pedras o Filho de Deus. Os próprios demônios, eles tentaram um par de vezes, né, fazer mal a Jesus Cristo, mas com poder, Jesus os afugentou para que, mais uma vez, se livrasse de uma tentativa de Satanás de fazer mal à integridade do corpo de Cristo. Quando Satanás tentou a via da matança, do assassinato, ele tentou outras estratégias. Ele passou a usar algumas tentativas para que ele não fosse para a cruz. Já que não conseguiu matar Jesus, então agora o plano de Satanás foi tentar que ele evitasse, né, para que ele fosse para a cruz. Ele sabia que Jesus veio para morrer pelos pecados de todos, sem pecar. Então, Satanás tentou evitar que Jesus fosse em direção à cruz, ao sacrifício expiatório. Satanás tentou Jesus no deserto, e você sabe muito bem que foi mal sucedido por 3 tentativas, né? Então, ali foi uma primeira tentativa. Uma segunda foi quando Pedro falou, sendo usado por Satanás, de que Jesus deveria fazer algo. Eu não lembro agora quais as palavras de Pedro, mas eu me lembro exatamente quais foram as de Jesus. Ele disse, né, em Mateus 16, afasta-te de mim, Satanás. Então, Jesus foi muito sábio e ele discerniu que quem estava usando Pedro naquele momento era Satanás, ok? Para tirá-lo da sua missão de chegar à cruz. No Monte da Transfiguração, inclusive naquele momento, Satanás esteve ali, quando Jesus esteve ao lado de Elias e de Moisés, e ali estavam João, Tiago e Pedro, né? O que Mateus 17,4 diz, de que Pedro teve uma maravilhosa ideia, vejam, né? De onde veio a fonte de inspiração dessa ideia? O que ele disse? Façamos 3 tendas para que nós fiquemos aqui. Não sabemos quanto, né, quantos detalhes mais nessa conversa, nesse diálogo tiveram, mas Satanás estava usando novamente Pedro para que eles ficassem à vontade, para que eles pudessem aproveitar a presença de Moisés e de Elias para eles conversarem e distraírem a atenção de Jesus da sua missão. E nós sabemos que Jesus não seguiu a ideia de Satanás dada a Pedro, e ele rapidamente, depois da cena da transfiguração, ele continuou com a sua missão. Tem um outro episódio, né, quando Jesus ele se nega a evangelizar os gregos. Não lembro quem foi que propôs essa ideia, se foi um discípulo agora, mas eu tenho certeza de que novamente Satanás estava o quê? Colocando uma ideia boa. Qual é o problema de evangelizar os gregos? Qual o problema de Jesus ir para a Índia, para alguma região do Oriente, ou até mesmo pregar para os gregos? Nenhum problema. O problema era que essa atitude e essa viagem tiraria Jesus da sua missão principal, entregar a sua vida.
certo? Então, Jesus, novamente reconhecendo as tentativas do inimigo, ele rejeitou elas. Quando Jesus suava no jardim do Getsemane, estava suando gotas de sangue, o inimigo o torturou para que ele desistisse da cruz. Mais uma tentativa, né? Ele começou a apelar agora para a pressão psicológica, né? Para a dor e o sofrimento. Na corte, diante do Sinédrio, ele foi humilhado, bateram neles, bofetearam ele, né? Cuspiram nele. Quem estava por trás disso, se não era o dragão, a serpente, Satanás, contra o Filho de Deus? De maneira que, por algo bom, por uma tentação, por uma tentativa de assassinato, e por todos os meios que Satanás teve condições, ele tentou fazer com que Jesus pecasse ou desistisse da sua missão pela dor e sofrimento. De forma que quando Jesus foi para a cruz, não foi porque Satanás quis. Jesus não foi assassinado. Jesus não foi morto pelos judeus. Jesus entregou sua vida para morrer por ti e por mim. Quem estava no controle da história, né, dos últimos dias da vida de Cristo, da paixão de Cristo, se não era Jesus? Tudo que Satanás tentava fazer via Judas, Pedro, o Sinédrio, Caifás, os soldados romanos, os seus amigos que o abandonaram, cada episódio de dor e sofrimento foi causada por Satanás. Porém, Jesus saiu vencedor em todas as situações. Então, quem estava no controle? Se todas as vitórias ocorriam pela decisão correta de Jesus, Satanás não tinha escapatória, não tinha outra saída a não ser levá-lo para dor e sofrimento. Era como se, na verdade, quem estava mordendo a isca era Satanás. Porque a única saída que Satanás tinha naquele momento era levá-lo a uma condição que Jesus morresse como um cordeiro que foi levado para o matadouro. Jesus decidiu morrer por nós, ele não foi assassinado. Então, quem esteve sempre no controle da sua vida e de todas as situações foi Jesus. E o que está ocorrendo hoje? Apenas um comentário muito curto. Essa guerra, a pandemia, aparentemente o inimigo está levando vitória, porque o que está ocorrendo é causado pelo inimigo. Deus nunca desejaria uma matança de crianças, de uma nação, de famílias através da guerra. Deus nunca quis a morte das pessoas através da pandemia. Quem trouxe tudo isso foi o Satanás e ainda vai trazer. Porém, a história de Cristo nos traz uma conclusão muito clara e muito simples. Quem está no controle da história é Deus, é Jesus. E o que nós estamos vendo é uma das últimas tentativas desesperadas de Satanás de levar a dor e ao sofrimento à descendência do príncipe dos príncipes. Se você está passando por uma situação muito complicada, saiba que Deus não está alheio ao seu problema, né? Ao problema que você está passando, mas ele está no controle e ele tem um propósito para que tudo isso aconteça. De maneira que no final da vida de Jesus, ele disse: está feito, consumado, está pago. Eles são agora salvos. Então, vejam que isso aqui ficou duplicado, peço desculpas. Vejam aqui que nós vemos no tempo atual, né, a figura de um dragão, de um leão que está rugindo desesperado para devorar cada um dos descendentes de Jesus Cristo, né? Então, todas as maldades que nós estamos vendo neste mundo, neste momento, né, ao longo da história, causadas por diversos tiranos, ditadores, impérios, exércitos contra o povo de Deus, e uma igreja apostatada perseguindo o povo de Deus, todas essas são tentativas do inimigo de infringir dor e sofrimento ao Filho de Deus e ao Pai. Porque se ele causa dor e sofrimento nas suas criaturas, o Pai e o Filho, né,
a divindade sofre junto. Então, quem era, na verdade, o libertador do pecado, da dor e sofrimento e da morte? Era Moisés, Davi. Lembra que nós falamos que Davi também tem uma série de características que o assemelham a Cristo? O verdadeiro libertador de Israel e de todo mundo foi Jesus. Ele morreu, assim como Moisés fez, né? Porém, ele ressuscitou para que você e eu pudéssemos ter esperança de vida. Então, esse estudo é um desdobramento de Gênesis 3,15, é um pouquinho mais curto daquele que nós estamos acostumados, mas é mais uma comprovação de que o livro de Gênesis tem muito mais do que nós poderíamos acreditar para nós entendermos, inclusive, os tempos que nós estamos vivendo. Prepare-se para os próximos capítulos da nossa série. Nós estudaremos na semana que vem a destruição de Sodoma e Gomorra. Lembrem-se que ao estudarmos o dilúvio, nós aprendimos muitas coisas do tempo do fim. Ao estudarmos a Torre de Babel, nós aprendemos muitas coisas do tempo do fim, né? A união entre igrejas, a formação de uma nova ordem mundial. E na semana que vem nós estudaremos a destruição de Sodoma e Gomorra, uma ilustração de como será a destruição de Babilônia nos últimos dias. Haverá um tempo de graça, haverá mensageiros que foram enviados para dar uma mensagem para aquelas cidades, para resgatar o remanescente escolhido do povo de Deus, e veremos como será o julgamento de Deus dado a Sodoma e Gomorra. Uma semelhança intrigante: eles foram destruídos com fogo. Apocalipse menciona de que a humanidade, né, os ímpios que não decidirem pelo lado de Cristo, de Deus, serão destruídos com fogo. Há muitas semelhanças entre o que vai ocorrer no futuro com a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas, para nós terminarmos da maneira que creio eu que Deus deseja, eu gostaria de fazer um convite. Estudando o livro de Gênesis, a história de Gênesis 3,15, o desdobramento na história de Moisés, na vida de Jesus, e na história da igreja em Apocalipse 12, nós podemos ver de que a profecia se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir até o final. A grande pergunta que nós temos é: para qual das duas fileiras, das duas famílias, dos dois povos nós iremos escolher? Nós seremos parte da descendência da serpente ou nós seremos parte da descendência da mulher? Nós escolheremos Jesus e, consequentemente, faremos parte do povo de Deus? Ou nós ficaremos alheios a esse convite? Jesus nos disse, né? Eu venci o mundo e, portanto, nós não precisamos temer do futuro que nos espera. Sabemos que estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo e nós podemos confiar que Deus está no controle. Se você aceita entregar sua vida a Cristo e fazer parte do povo de Deus da última geração, que poderá levar uma mensagem ao mundo que perece, né? Que tem dúvidas a respeito se virá uma terceira guerra mundial, como será o fim deste mundo, Jesus te convida para que você possa fazer parte desse grupo de pessoas que levará essa mensagem ao mundo. Vamos terminar com uma oração. Oremos. Querido Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, novamente pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. É um privilégio nós conhecermos essas verdades, entendermos o Apocalipse, olhando para o Gênesis, entendermos os detalhes da vida do Messias, olhando para essa história de Davi, de Moisés. Obrigado, Senhor, porque isso nos permitirá estudar o livro de Apocalipse na sequência com maior confiança para entendermos os momentos que nós estamos vivendo. As profecias são muito claras, indicam que o fim está próximo, e na medida em que se intensifica a luta entre o bem e o mal, logo depois de uma pandemia está vindo uma guerra, uma ameaça de um conflito maior,
inflação, os alimentos, pessoas perdendo seu emprego, a crise tomando conta. É muito difícil para muitos de nós vermos aos nossos olhos se existe esperança para este mundo. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é fiel, é certa, é verdadeira e ela vai se cumprir. Na medida em que se intensifica esse conflito, nós sabemos que o fim está próximo. E esse fim é de esperança, porque nós sabemos que o bem já venceu o mal e agora nos aguarda apenas sermos levados para as nuvens dos céus para viver na nova terra, nas moradas que Jesus está preparando para nós. Abençoe cada um dos teus filhos que ouvirão esta gravação, este estudo, e especialmente aqueles que estão aqui comigo assistindo esse estudo online. Abençoe suas famílias, que eles possam compartilhar de alguma maneira esses materiais, essas verdades com as pessoas que eles influenciam. Que teu Santo Espírito possa tocar o coração das pessoas que nós conhecemos, para que elas possam pedir um estudo, para que elas possam pedir oração e nós possamos interceder e levar essas mensagens para mais pessoas. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos, confiando nos méritos de Jesus e pedimos no nome dele. Amém. 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 Amém.